Bom, agora que nós já criamos o corpus textual, salvamos no computador e nós já rodamos e ele apresentou a descrição, aceitando o corpus, nós vamos agora demonstrar as possíveis análises que o software permite. Então, nós temos aqui na barra de ferramentas 5 opções. Existem outras, mas elas dependem de uma análise diferente, que é a análise de matriz, que nós não vamos tratar nesse vídeo, que é uma análise mais complexa e exige um nível, um aprofundamento maior. Então nós temos aqui a análise estatísticas, que nós clicamos aqui neste ícone primeiro, damos OK, vamos deixar como padrão todos o software fez a análise, como sempre. Quando a análise ela é feita com sucesso, um som característico é emitido pelo software. Aqui nós vemos então o gráfico que ele produziu dessa estatística textual, tá? É o gráfico de Zipf, que é uma lei, né, empírica de um linguista americano, o Zipf, né, da Universidade de Harvard. Então é um gráfico que demonstra a frequência das palavras no texto, né, a distribuição de frequência. Então, quando ela apresenta esse desenho aqui, e dependendo do texto ela vai mudar um pouco, mas se ela apresentar mais ou menos esta curva, o gráfico demonstra que o texto está apto, está ok, né? Não há nenhum problema grave com o texto e ele vai fazer as leituras corretamente. Aqui nesta linha, nessa escala, nós temos as palavras e aqui a frequência com que elas aparecem nesse corpus textual. Então nós vemos que nós temos muitas palavras, né? Uma escala aqui, nós temos mais de 500 palavras que são enunciadas apenas uma vez. E nós temos poucas palavras, ou né, bem poucas palavras, com mais de 500 vezes que elas ocorrem no texto. Então, este gráfico está normal, ok? Aqui ele tem as abas que apresentam esses dados, que mais para frente a gente vai poder falar melhor sobre eles. São formas ativas, suplementares, o total das formas. As formas são as palavras e suas classes, tá? Por exemplo, tipo é advérbio, adjetivo, número, né? Que mais aqui? Todas elas são identificadas pelo número de frequências, que ela aparece e que tipo de palavra ela é, tá? E a Pax, ele representa aquele número das palavras que surgem apenas uma vez em todo o corpus textual, né? Aqui também é demonstrado que tipo de classe gramatical a palavra pertence. Forma, então, é palavra, tipo é a classe gramatical que ela pertence e frequência é o número de vezes que ela surge no texto. Para ter uma ideia, essa representação gráfica, nós vamos encontrar esta palavrinha. Então, a Pax é essa aqui, a Pax são as palavras que surgem apenas uma vez, que está nesta coluna aqui. E esta palavrinha aqui nós podemos encontrar no texto, é só nós verificarmos aqui das formas ativas e suplementares, qual palavra aqui surgiu mais de 500 vezes ou próximo de 500 vezes. Vamos nas formas ativas primeiro, não há uma palavra que tenha mais de 500 vezes. Então vamos na suplementar. Na suplementar nós temos, vejam que a palavra de, que é uma preposição, está no texto 556 vezes ela é registrada. Então esse é o gráfico de Zipf, que é a primeira análise puramente estatística do texto. A próxima análise, nós vamos fazer essa especificidades e AFC, tá? Deixamos aqui padrão, como vem no software. Aqui só vamos selecionar esse item para que ele reconheça o comando, ok. Ele vai fazer rodar a análise e o som.
toda vez que ele faz uma análise com sucesso, emite esse sinal sonoro, tá? Aqui aparecem os dados organizados numa planilha, né? As formas mais comuns, tipos, né? Verbos, numerais, preposições, adjuntos, né? Advérbios, tal. As formas são as palavras mais frequentes, organizadas aqui por frequência mesmo, né? Que essas palavras são mais frequentes no site 1 e assim por diante, tá? Os tipos de frequência, a frequência relativa das formas, com esses números que nós já vamos mostrar para vocês, tipos de frequências, e aqui apresenta visualmente o que está as informações que estão nessas planilhas. Por exemplo, nós vimos lá atrás que a palavra de, né, como ela foi uma palavra que a mais citada em todos os textos, ela aparece bem no centro aqui deste eixo, né? E as demais, né, tanto por destaque, né, que elas não estão tão destacadas, mas elas não fazem parte desse mesmo discurso, digamos assim, tá? Por exemplo, nós temos aqui decoração e pinot, que são duas palavras que estão muito afastadas. Se nós formos lá nos textos, e nós podemos ver em qual texto que ele está a partir disso aqui, ó, os textos mais coesos, mais próximos, estão neste quadrante e vejam que as palavras, que se nós formos olhar aqui, estas duas palavras que estão bem separadas, desagregadas, elas fazem parte desses dois textos. Então eu já organizei os textos por números em sequência para a gente poder observar melhor isso. Então se nós formos lá no texto, no corpus, o texto 8 e 9, nós percebemos um problema. Propositalmente eu deixei o texto assim, do jeito que eu peguei lá do site, né? Então algumas frases estão em inglês, olha só. Tem frases sem sentido, datas, não tem muita coesão o texto, então não dá para o software fazer a leitura direito. E aqui a mesma coisa, ó, tem frases sem sentido, né? Termos em inglês. Então, o software não consegue fazer uma boa leitura, ele separou esses dois, olha, ele está me mostrando que esses aqui não estão, não estão de acordo com os demais, né? Por mais que os assuntos sejam diferentes, o software não conseguiu identificar, né, lexicalmente uma ordem, uma organização. Então, isso é bem interessante para quem está fazendo a pesquisa, que ao visitar esses textos, revisitar, você vem aqui, observa o que o software te apresenta e você vai no texto e aí, a partir disso, você faz as inferências, né? Então, isso é que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos para a próxima, agora, é a que eu considero bem importante aqui, uma das mais, digamos assim, com maior peso, é a análise CHD, que ela utiliza um método da linguística chamado método Heiner, de Max Heiner. E ele faz a análise léxica das palavras nos seus contextos. Então, a gente clica, deixa padrão para apenas rodar para a gente ver como que surge a informação, vem visual, então ela facilita muito para o pesquisador analisar os textos, né? E isso ajuda no sentido de dinamizar. Enquanto você teria que fazer anotações, ler todos os textos, fazer anotações, aqui ele já traz para você adianta algumas coisas que são bem interessantes, que nós já vamos demonstrar. Como é uma análise mais complexa, um pouco mais aprofundada, ele demora um pouco mais. Também vai depender da velocidade do computador. Tem computadores que rodam rapidinho e não demora tanto como está demorando o meu agora. Mas é já que ele apresenta os dados. Nessa análise,
existem a princípio, três gráficos, tá? Que chamam-se dendrogramas, que são esses aqui. São três possibilidades aqui que eu já explico. A primeira é essa, com os dados, né, do texto, número de textos analisados, o número de segmentos. E ele classifica as palavras, né, de acordo com o discurso que elas apresentam. Então aqui, vocês vejam que nós tínhamos 4 temas, são 12 textos, são 3 de cada tema que eu escolhi para fazer esse exemplo. E mesmo assim, o software ele dividiu em classes as palavras, os textos, na verdade, né? Aqui não diz muita coisa, mas a gente vai aqui abrir esse próximo aqui, logo abaixo ali naquele ícone aqui. Agora você vai poder perceber melhor do que se trata. Vejam que o software dividiu em classes e algumas classes têm mais relação do que outras. A classe que menos tem relação, a gente segue esses ramos aqui. Ó. Veja que ele está mais distante, tá? E o motivo para isso é aquele que eu demonstrei naquele outro gráfico, né, de especificidades lá, que já fez uma pré-leitura nesse sentido. Embora todos os 4 temas sejam diferentes e cada discurso de cada tema também possa ser diferente, esse se destaca pela razão de que o discurso é totalmente diferente desses demais aqui, né? O discurso do que ele fala, a forma que ele fala, é bem diferente, está assim, muito distante desse aqui. Por isso que ele saiu uma classe só dele, enquanto que os outros, os discursos são de um texto para o outro, são similares, né? Por exemplo, se nós olharmos aqui, nós temos refeição, culinária, cozinha. A gente sabe que esse aqui trata-se basicamente, quase que total, mas nem tanto, dos sites que falam sobre culinária, tá? Se nós viermos para esse, nós percebemos que essa classe aqui, predominantemente, fala de carro. Olha, lançar Mitsubishi, carro, né? Carro novo, Outlander, que é um modelo e tal. E esse conversa com esse, ó, Honda, City, Civic, Corolla. Então, olha, vejam como eles estão, esses aqui estão próximos. Mas por que esse aqui que fala de culinária está junto com esses que falam de carro? Por causa dessas palavras aqui, Japão, japonês, e os carros aqui que nós temos Japão, é do Japão, né? Honda, Toyota. Então tem relação, né? Tem uma certa relação, mas está separado, né? Então é essa a ferramenta que possibilita, na hora do pesquisador, ver quais textos que mais se aproximam daquele tema que ele está fazendo a pesquisa, ou mesmo dentro de um tema só, por exemplo, o que os diferentes discursos e os sujeitos que fazem esse discurso têm em comum ou não. Então são relações que o software faz e que o pesquisador vai analisar e fazer uma investigação e fazer comparações, né, deduções, né? Então, esse é o dendrograma, que você pode modificar a forma. Por exemplo, se eu posso clicar neste outro ícone aqui, e ele vai rodar forma, em vez de sair em colunas de palavras destacadas, ele sai em nuvens, com as mais significativas sendo maiores, né? São destacadas pelo tamanho. Você pode também, na hora que você for rodar aqui, modificar o tamanho do gráfico, né? Ele pode ser mais, por exemplo, ó, eu escolho aqui a altura, a largura, né? O formato da imagem que vai ser salvo. Aqui você pode mudar a forma que se apresenta o gráfico, né? E aqui são os dados, né, por classe. Então, por exemplo, a palavra Japão, ela é bem destacada aqui, ela está no topo. Ela tem um Ki quadrado, que essa informação é bem importante. Ela tem um Ki quadrado bem alto. Então, o Ki quadrado é uma característica estatística, né, de importância. Então,
na relação léxica que apresenta a palavra japonesa, ela tem um Ki quadrado elevado, porque vocês podem perceber aqui, ó, ela está relacionada nessas 3 classes aqui. Então, a importância dela para esse texto, dentro de um contexto, ela é grande, é uma importância grande, então ela tem um Ki quadrado alto, né? Aqui. Agora vamos ver a análise AFC, né? Parecido com a anterior, porém esta está com as palavras em destaque já diferenciadas por cor, por classe. E aqui nós percebemos a aglutinação das palavras que tem mais sentido entre si. Olha só, aqui no quadrante superior nós temos a classe que, por nós já observarmos lá nos textos, pertence àqueles 3 textos que falam sobre astronomia, né? Aqui embaixo nós temos aglutinadas as palavras dos textos que falam sobre culinária. Aqui nós temos decoração e arquitetura. E aqui nós temos as palavras das classes que falam sobre automóvel. Então vejam que o site faz esse reconhecimento e essa leitura léxica e distribui os textos, as palavras em destaque, de acordo com a sua proximidade ou a sua relação no discurso, né? E vejo que quanto mais próximas ao centro e mais juntas as palavras têm, mais relação elas têm umas com as outras. Por isso eu separei os textos com temas específicos para que a gente possa visualizar mais facilmente. Então veja que o site faz isso, ele faz essa aproximação e distribui aqui dentro de um plano, né, dentro destes eixos, as que têm mais relação. Então você pode observar melhor o texto visualmente, assim é muito mais fácil você ir diretamente nos textos e buscar fazer as suas inferências dessa forma, mais rápido, né? Aqui também é por tipos de palavras, né? Por classes. E aqui da mesma forma que as palavras aparecem, aqui aparecem os textos identificados. Então, olha só, os textos que falam de decoração, aliás, aqui os textos que falam de astronomia, aqui os textos falam de decoração e arquitetura, aqui abaixo de culinária e aqui no centro os que têm mais relação uns com os outros. Então é isso que a gente busca, os textos que têm mais aderência uns aos outros ou até mesmo ao tema que você pesquisa. Então eu acho que esse é um bom exemplo de utilidade do software para te direcionar a leitura ou as análises. É bem interessante esse gráfico aqui, né? E aqui as classes também, as classes que têm mais proximidade. Então esses dois aqui, essas duas classes, elas são irmãs gêmeas praticamente, né? São bem juntas e bem próximas ao centro, enquanto as outras estão na periferia. Então essa foi a CHD. Agora a gente vamos fazer aqui a similitude. A similitude é aquela onde que o gráfico se apresenta em forma de galhos ou raízes, né? E você pode fazer uma limpeza aqui, tirando preposições, né? Artigos definidos, indefinidos, caso você queira, porque como nós vamos ver agora, nós vamos rodar do jeito que está, do jeito que o software já vem programado, ele abarca todas as formas. Então, se aparecer muito poluído, você pode estar retirando algumas formas, que ele fica mais limpo. Tá? Olha só, esse aqui é por similitude. Então, esses caminhos, essas raízes aqui, elas significam que quanto mais grosso aqui, né? Quanto mais fino, menos ligação. A ligação é mais fraca. Quanto mais grosso,
mais relação as palavras têm umas das outras. E eles formam entroncamentos, né? Então isso aqui também serve para você fazer algumas inferências, né? Vejam aqui, ó, Honda, cavalo, Civic, né? Tecnologia, Corolla. Então são palavras associadas que têm uma significância, né? Maior ou menor, tá? Então, para você reduzir o número de palavras, tu vem aqui e com o Ctrl apertado, você clica com o mouse e você vai retirando aquelas que você considerar menos importante ou que não vai afetar a leitura a interpretação, no caso, ou análise feita pelo software. E também você pode fazer ajustes gráficos, aqui mudando a cor da linha, né? Mudando o tamanho, né? Alguns ajustes gráficos. E aqui chama atenção para uma forma de fazer essa análise também diferente, que é bem interessante. Você coloca em comunidades, então as palavras mais próximas, que têm maior proximidade, elas ficam divididas por nuvens coloridas. Vamos deixar como está também as configurações as palavras, formas ativas e suplementares. Vamos rodar para vocês perceberem o visual vai ficar melhor, fica mais fácil de entender também, e ele fica dividido em bolsas, né, coloridas. Olha aqui. Então, esse é o outro gráfico, né, de similitude que pode ser feito, e aí você faz a limpeza também de acordo com a necessidade da sua pesquisa, ou você vai experimentando, você pode fazer, refazer quantas vezes quiser, até que fique uma demonstração visual mais assim, mais dedutiva, né? Você pode deduzir algo enxergando aqui, né, as palavras. Então aqui está separado, aqui garçonete, né, comer, tá vendo? Corolla, Civic, tá junto. Aqui delicioso, chocolateria. Então assim, são nichos de discursos separados, tá? Ó, gastronomia. Então eles mostram aqui essa interligação, o que tem que diz sobre um contexto pode estar interligado com outro contexto também. Então, mais uma opção aqui visual, tá? Agora a última e mais famosa análise é a nuvem de palavras. É só clicar aqui. Vamos deixar também da forma que está, com todas as palavras, e vamos rodar para ver como que ela surge. E essa aqui é bem interessante, é a mais conhecida, né? Mas também traz algumas informações que podem ser úteis para os pesquisadores destacarem alguma análise aí. Olha, vejam que as palavras destacadas são as que mais ocorrem, né? E aquelas que se destacam em cada contexto, tá? Então veja que temos aqui o Pinot aparece aqui, japonês aparece aqui, né? E, por exemplo, essas palavras que não têm muita significância, né? Elas podem ser excluídas daquela forma que eu demonstrei há pouco. Então, seria isso a demonstração básica para que vocês possam experimentar, porque a utilização do software, quanto mais você usa, né, mais você fica curioso, mais informações ele te traz e automaticamente você vai se aprofundando. E eu espero que esses vídeos ajudem e que mais trabalhos, né, na área da educação profissional e tecnológica sejam produzidos com a utilização desse software. Então, muito obrigado e bom trabalho para vocês.